Olá pessoal, meu nome é Felipe Aragão e nós vamos fazer agora a análise da obra de Paulo Freire chamada Educação como Prática da Liberdade. É importante destacar que Paulo Freire é praticamente uma unanimidade, uma unanimidade no que diz respeito a práticas pedagógicas, voltadas aí para uma educação popular, e também para os aspectos de uma consciência política, Então ele foi autor de várias obras, como Pedagogia do Oprimido, Nesse livro ele vai propor um método de alfabetização dialético, Vale ressaltar que Paulo Freire se utiliza também, de Marx. Ele não pode ser considerado um marxista, porque há diferenças muito importantes no que diz respeito à abordagem, Por exemplo, para Paulo Freire, o capital ele não é o responsável por gerar todas as mudanças que ocorrem na sociedade. Há mudanças que podem ocorrer sem essa influência direta do capital. Já quando a gente vai para Marx, é o capital que dita as regras da sociedade. E nessa pedagogia do oprimido, ele vai, digamos, se diferenciar um pouco dos outros intelectuais que existiam à sua época, Até porque ele já vai se aproximar, vai buscar, o diálogo já com as pessoas mais simples, e isso, de alguma forma, vai fazer com que o seu método, esse método de alfabetização, seja um método realmente democrático, Então, assim, quando a gente fala em educação popular, uma educação voltada para a consciência política, um dos nomes que surgem aí, é o nome de Paulo Freire, Aqui e ali a gente vê algumas pessoas ditas intelectuais, fazendo críticas a Paulo Freire, dizendo que ele seria uma espécie de anticristo, da educação, Mas, no entanto, acredito eu, que isso seja mais para aparecer mesmo, Uma vez que esses ditos intelectuais de fato não conhecem a obra de Paulo Freire, Até porque, se você for considerar os prêmios que Paulo Freire ganhou, pra você ter ideia, ele é o brasileiro mais homenageado da história, Ganhou 29 títulos de doutor honoris causa, E isso muitas vezes é muito bem ressaltado por uma pessoa que foi orientanda, de Paulo Freire, Paulo Freire orientou essa pessoa, e hoje em dia essa pessoa se diz muito grata aos ensinamentos de Paulo Freire e está ganhando rios de dinheiro, fazendo palestras e publicando obras, que é o Mário Sérgio Cortella, Cita bastante Paulo Freire como um sinônimo, um símbolo de honestidade, um símbolo de uma pessoa que busca o crescimento, principalmente no que diz respeito das classes mais populares, E em 2012, para vocês terem ideia, foi sancionada uma lei, que é a Lei 12.612, que declara Paulo Freire como patrono da educação brasileira. Então, você receber tantos títulos assim, e ter também um título como patrono da educação brasileira, isso reflete toda a contribuição que Paulo Freire trouxe para a educação brasileira, E sendo que muitas vezes, em boa parte de sua vida, ele não pôde ficar no Brasil por conta da ditadura, Foi exilado e teve de aplicar o seu método em outro país, para só depois poder utilizar esse método aqui no Brasil. No que diz respeito à obra,
que nós vamos fazer análise, né? Educação como Prática da Liberdade, não é uma obra muito extensa, né? Nós temos aí pouco mais de 100 páginas. Uma obra muito interessante, né? uma leitura leve, né? Podemos dizer assim, até porque alguns teóricos, né, da educação que tem um texto, né, bastante truncado, né? Mas a leitura de Paulo Freire geralmente é uma leitura bem fluida, né? A gente vai lendo e quando a gente menos espera já se passaram horas, né? Isso também reflete, né, a clareza das ideias, né? Um pensamento lúcido, crítico, né? Que reflete muito bem a nossa educação, né? A educação no Brasil. Nós vamos percorrer toda a obra, né? Toda a obra, e em alguns trechos nós vamos fazer algumas análises, né? Então vocês podem acompanhar na tela que vai estar o texto, né? Texto do livro. Esse livro também vai estar disponível para vocês fazer a leitura, né? De qualquer forma, vocês também podem ler conosco, né? Conforme a gente vai fazendo a leitura, a gente também vai fazendo as devidas análises, né? Os devidos comentários a respeito disso, ok? No começo da obra, a gente vai ter algumas palavras, né, de Francisco Uefort. E começa assim: este ensaio de Paulo Freire nos propõe as linhas mestras de sua visão pedagógica e de seu método de ensino. Contudo, convém ter sempre presente, né, desde o início, que não se trata apenas da exposição de mais uma teoria educacional. O ator não é um mero espectador da história de seu povo, de modo que as ideias aqui representadas trazem, claras e explícitas, as marcas da experiência vivida pelo Brasil nestas últimas décadas. Paulo Freire soube reconhecer com clareza as prioridades da prática nesta etapa crucial, assinalada pela emergência política das classes populares e pela crise das elites dominantes. Assim, até a elaboração do presente livro, escrito depois da queda do governo Goulart, ou seja, já no início aí da ditadura, né, em 1964, nos intervalos das prisões e concluído no exílio, suas ideias alcançaram projeção em todo o Brasil, menos através de textos de estilo acadêmico, que das conferências ao grande público e das polêmicas com os adversários do movimento de educação popular que criou e dirigiu nos últimos anos anteriores ao golpe de Estado de 1964. Né? Então aqui nós temos uma informação importante, né? Essa da educação popular, né? Proposta por Paulo Freire, né? Então a gente pode aí até grifar, né, essa expressão educação popular, fazendo referência aí a Paulo Freire. Mais adiante, na página 5, né, ele vai falar que para Paulo Freire, né, alfabetização e conscientização jamais se separam. Né? E ele continua: princípio que, de nenhum modo, necessita limitar-se à alfabetização, pois tem vigência para todo e qualquer tipo de aprendizado. A alfabetização merece destaque por ser o campo inicial do trabalho do autor, onde se encontra a maior parte das experiências, além de que é um tema da maior relevância social e política no Brasil. Né? Vale lembrar que nessa época, no Brasil, né, praticamente metade da população era composta de analfabetos. Né? E o próprio termo analfabeto, né, não é muito utilizado por Paulo Freire, ele prefere alfabetizando. Né? O aprendizado das técnicas de ler e escrever, ou o das técnicas de manejar o arado ou usar fertilizantes, bem como o aprendizado das ideias de um programa de ação, enfim, todo aprendizado deve encontrar-se intimamente associado à tomada de consciência da situação real vivida pelo educando. Né? Então não basta
não basta ensinar os conteúdos, né? Deve-se aí fazer com que os educandos, né, tenham essa tomada de consciência, no sentido de perceberem, né, que eles não desempenham um papel estritamente passivo na sociedade onde vivem, né? Paulo Freire vai defender aí o protagonismo, né? O homem, né, principalmente o trabalhador, né, o homem advindo das classes populares, né, ele não deve desempenhar esse papel passivo, né? Ele deve ser um protagonista de sua própria história, né? Ele deve perceber, né, que ele tem condições de mudar a sociedade e que não apenas ele é mudado pela sociedade, né? E essa tomada de consciência é de suma importância e vai permear aí toda a pedagogia de Paulo Freire. E isso também é reforçado, né, pelo que o próprio Francisco Efort fala na página 12, né? Veja aí no primeiro parágrafo. A grande preocupação de Paulo Freire é a mesma de toda a pedagogia moderna, uma educação para a decisão, para a responsabilidade social e política. Nas linhas de sua filosofia existencial, sua única exigência específica, e esta exigência define claramente os termos do problema, é que teria o homem brasileiro de ganhar esta responsabilidade social e política, existindo essa responsabilidade. O saber democrático jamais se incorpora autoritariamente, pois só tem sentido como conquista comum do trabalho do educador e do educando. Não é possível, diz Paulo Freire, dar aulas de democracia e ao mesmo tempo considerarmos como absurda e imoral a participação do povo no poder. A democracia é como o saber, uma conquista de todos. Toda separação entre os que sabem e os que não sabem, do mesmo modo que a separação entre as elites e o povo, é apenas fruto de circunstâncias históricas que podem e devem ser transformadas. E na página 17, né, ele vai mostrar muito bem que não é do interesse das elites, né, formar sujeitos conscientes, né, sujeitos que tenham essa capacidade de questionar, né, a realidade na qual eles vivem, né? E vejam só o que ele escreve aí na página 17. Do ponto de vista das elites, a questão se apresenta de modo claro. Trata-se de acomodar as classes populares emergentes, domesticá-las em algum esquema de poder ao gosto das classes dominantes. Se já não é possível aquela mesma docilidade tradicional, se já não é possível contar com sua ausência, torna-se indispensável manipulá-las de modo a que sirvam os interesses dominantes e não passem dos limites. Até abril de 1964, vários desses grupos se comportaram como se pudessem conseguir dos homens a renúncia à liberdade. Quando a pressão social se tornou intolerável, simplesmente suprimiram o regime que a permitia. Ou seja, houve aí o golpe militar, né? E o interessante, né, é que com o golpe militar, e principalmente no início da década de 70, em 1971, nós vamos ter uma proposta de uma formação estritamente profissional, né? Uma formação voltada para os aspectos do trabalho, né? Só que não é uma formação que permita a libertação desse trabalhador no que diz respeito à tomada de consciência, né? A se ver como sujeito protagonista, né? Mas simplesmente uma formação voltada para os aspectos práticos, né? Para os aspectos pragmáticos, né? O puro tecnicismo, né? Tanto é que no começo da década de 70, né, o segundo grau, né, o nosso segundo grau, o ensino médio, né, público nessa época, era voltado para o ensino profissionalizante, né? Isso nas escolas públicas, porque nas escolas privadas, né, elas tinham liberdade de direcionar esse ensino médio para os aspectos profissionalizantes ou não, né? E a gente sabe que as escolas privadas deram preferência, né,
a uma formação mais propedêutica, né? Uma formação voltada mais para o ensino superior, como se fosse uma espécie de ponte, né, para o ensino superior. E de fato, né, os filhos da elite, né, não querem o trabalho manual, né? Eles querem um trabalho intelectual, né? Eles não querem ser geridos, né? Eles querem ser gerentes. Então, assim, a gente não vai se deter muito, né, nessas primeiras palavras de Francisco, né? Até porque nós temos aí esse ensaio, né, de Paulo Freire para fazer essa análise, ok? E partindo agora para a página de esclarecimento, né, Paulo Freire diz: não há educação fora das sociedades humanas, e não há homem no vazio. O esforço educativo que desenvolveu o autor e que pretende expor neste ensaio, ainda que tenha validade em outros espaços e em outro tempo, foi todo marcado pelas condições especiais da sociedade brasileira. Sociedade intensamente cambiante e dramaticamente contraditória. Sociedade em partejamento que apresentava violentos embates entre um tempo que se esvaziava com seus valores, com suas peculiares formas de ser, e que pretendia preservar-se, e um outro que estava por vir, buscando configurar-se. Então, nesse primeiro trecho, né, Paulo Freire diz, né, que não há educação fora das sociedades humanas. Fazendo uma relação com o pensamento também aí de Dermeval Saviani, né, nós temos que a educação, né, assim como o trabalho, né, fazem parte da constituição do ser humano. Então, o ser humano, ele é humano, né, ou o ser, ele é humano graças ao trabalho e à educação. Então, isso é da essência do homem. Se a educação é da essência do homem, eu também posso falar que a educação é da essência das sociedades humanas. Então, não há sociedade humana sem educação, né? Assim como não há ser humano sem educação, né? O homem, ele necessariamente se educa, né, para sobreviver, né? Isso, além de ser da essência do homem, é uma necessidade do homem, né? E também, quando ele fala que não há homem no vazio, né, o ser humano, para ser considerado como um ser humano, né, ele deve estar em sociedade, né? Ele deve estar interagindo com outros homens. Não há sociedade com apenas um homem, né? Se existe apenas um homem, né, é como se a gente estivesse dizendo que não se trata de um homem, né? Se trata simplesmente de um ser. Para ser homem ou para ser humano, é necessário esse ser estar inserido, né, em uma sociedade. Indo agora para o início do capítulo 1, né, Sociedade Brasileira em Transição, isso na página 39, né, e no primeiro parágrafo, Paulo Freire diz, né, o conceito de relações da esfera puramente humana guarda em si, como veremos, conotações de pluralidade, de transcendência, de criticidade, de consequência e de temporalidade. As relações que o homem trava no mundo com o mundo, né, pessoais, impessoais, corpóreas, incorpóreas, apresentam uma ordem tal de características que as distinguem totalmente dos puros contatos típicos da outra esfera animal. Entendemos que, para o homem, o mundo é uma realidade objetiva, independente dele, possível de ser conhecida. É fundamental, contudo, partimos de que o homem, ser de relações e não só de contatos, não apenas está no mundo, mas com o mundo, né? Ou seja, ele também faz parte do mundo, né? Ele está com o mundo, ele interage com o mundo, né? Estar com o mundo resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser o ente de relações que ele é, né? Então, de fato, nós temos aqui um papel ativo, né, do homem frente à sua realidade, né? E essa defesa, né, de um homem não passivo frente à realidade
vai ser retomada na página 41, né? Quando ele diz assim: na verdade, já é quase um lugar comum afirmar-se que a posição normal do homem no mundo, visto que não está apenas nele, mas com ele, não se esgota em mera passividade, não se reduzindo tão somente a uma das dimensões de que participa, a natural e a cultural. Da primeira, pelo seu aspecto biológico, da segunda, pelo seu aspecto criador. O homem pode ser eminentemente interferidor. Sua ingerência, se não quando distorcida e acidentalmente, não lhe permite ser um simples espectador, a quem não fosse lícito interferir sobre a realidade para modificá-la, herdando a experiência adquirida, criando e recriando, integrando-se às condições de seu contexto, respondendo a seus desafios, objetivando-se a si próprio, discernindo, transcendendo. Lança-se o homem no domínio que lhe é exclusivo, o da história e o da cultura, né? Então, a todo momento, nós vamos ver, né, a defesa de um homem agente, né, de um homem protagonista, e não de um homem passivo, né? A gente pode também fazer uma referência, né, a Saviani, né? E é importante a gente ficar fazendo essas referências com autores que estão na nossa bibliografia, né? Saviani, quando fala do trabalho, né, diz que, como eu já falei anteriormente, o trabalho é da essência do homem, né? Ele faz parte da ontologia do ser humano, né? Ou seja, ele faz parte daquelas características, né, que dizem que esse ser é um homem. E basicamente o que é o trabalho? O trabalho é a ação do homem sobre a natureza, né? Diferentemente de outros animais, né, que se adaptam à natureza, né, o homem não, né? O homem, ele adapta a natureza a si próprio, né? Ou seja, ele age sobre a natureza, né? E esse homem agente, né, esse homem ativo, também vai ser defendido, né, pelo Paulo Freire, né? E por que é muito importante para Paulo Freire, né, quando trata de educação, estudar a história e a cultura do homem, né? Porque se o homem não está apenas, né, no ambiente, mas também com o ambiente, pode-se dizer que ele troca, né, ele interage com esse ambiente. Então esse ambiente influencia esse homem, mas também é influenciado por esse homem, né? Então conhecer o ambiente, de certa forma, também é conhecer o homem, né? Por isso que é importante, nesse método de Paulo Freire, fazer um estudo do contexto, né, em que esse homem vive, né? Então vejam só o que ele fala aí, lá no fim da página 41. A integração ao seu contexto, resultante de estar não apenas nele, mas com ele, e não a simples adaptação, acomodação ou ajustamento, que é o que acontece com os outros animais, né? Comportamento próprio da esfera dos contatos, ou sintoma de sua desumanização, implica que tanto a visão de si mesmo como a do mundo não podem absolutizar-se, fazendo-o sentir-se um ser desgarrado e suspenso, ou levando-o a julgar o seu mundo algo sobre que apenas se acha, né? A sua integração o enraiza, faz dele, na feliz expressão de Marcel, um ser situado e datado. Daí que a massificação implique no desenraizamento do homem, na sua destemporalização, na sua acomodação, no seu ajustamento. E realmente é do interesse das elites, né, que as classes populares se desfaçam, né, dessas raízes, né? Até porque, uma vez desfeitas, né, essas raízes, torna-se difícil haver um sentimento de coletividade, né? Uma vez que elimina-se aí, né, também o sentimento de pertencimento a uma determinada região. Então, se ele não pertence a uma região, né, se ele não compartilha da cultura com outras pessoas, né, esse sentimento de coletividade ele vai sendo deixado de lado, né?
E se o sentimento de coletividade vai diminuindo, né, surge o individualismo, né, e a gente sabe que o indivíduo, né, ele é muito mais fraco do que a coletividade. Então, não é do interesse das elites que o indivíduo se una, né, que o indivíduo se sinta como fazendo parte de uma coletividade e que ele se sinta apenas mais um, né, dentre os milhões, né, que existem aí. Então, que ele se sinta presente, né, nessa grande massa, né, acomodado, né, ajustado, adestrado, né, sem essa consciência de um ser que pode mudar a sociedade. E não é isso que Paulo Freire defende, né? Quando a gente vai para a página 43, no primeiro parágrafo, nós temos o seguinte: a partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, né, sendo aí bem dialético, né, vai ele dinamizando o seu mundo, vai dominando a realidade, vai humanizando-a, vai acrescentando a ela algo que ele mesmo é e o fazedor, né? Como o que a gente acabou de falar, né, em relação ao contexto, né? Se o homem interage com o contexto, se o homem vive com o contexto, pode-se dizer que esse contexto também vai ter características desse homem, né? Uma vez que esse contexto foi humanizado por ele, né? Então, continuando, vai temporalizando os espaços geográficos, faz cultura, e é ainda o jogo dessas relações do homem com o mundo e do homem com os homens, desafiado e respondendo ao desafio, alterando, criando, que não permite a imobilidade, a não ser em termos de relativa preponderância, nem da sociedade, nem das sociedades, nem das culturas. E na medida que cria, recria e decide, vão se conformando às épocas históricas. É também criando, recriando e decidindo que o homem deve participar destas épocas. E no início da página 44, ele vai reforçar, né, esse papel de formador crítico, né, que a educação pode desempenhar, né? Ele diz: por isso, desde já, saliente-se a necessidade de uma permanente atitude crítica, único modo pelo qual o homem realizará sua vocação natural de integrar-se, superando a atitude do simples ajustement ou acomodação, apreendendo temas e tarefas de sua época. Esta, por outro lado, se realiza à proporção em que seus temas são captados e suas tarefas resolvidas, e se supera na medida em que temas e tarefas já não correspondem a novos anseios emergentes, que exigem, inclusive, uma visão nova dos velhos temas. Uma época histórica representa, assim, uma série de aspirações, de anseios, de valores em busca de planificação. Então, de fato, né, é inerente à própria sociedade, né, essa transformação, né, esses períodos de transições, né, que ocorrem na sociedade, eles são normais, né. Importante destacar também, né, nesse capítulo, o aspecto de transição, né, que ele fala que a sociedade brasileira estava passando, né, principalmente aí no início da década de 60, né. Vale lembrar que esse livro foi escrito por Paulo Freire na época da ditadura, né. Ele estava no exílio no Chile, e ele falou justamente desse momento de transição, né. Não sei se vocês lembram, no início do século XX, o que predominava bastante aqui no Brasil era o agronegócio, né? Principalmente no que diz respeito à política do café com leite, né? Isso predominou aí até meados da década de 30, né? Com a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter um movimento de industrialização forte aqui no Brasil, né? Uma vez que
os países europeus, né, e os Estados Unidos não podiam mais estar exportando, né, seus produtos industrializados. Então isso abriu para o Brasil, né, essa possibilidade de crescer industrialmente, né? Após a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que houve, né, uma espécie de dualismo no que diz respeito às ideologias do mundo, né? A gente vai ter de um lado, né, os Estados Unidos, representando principalmente o bloco capitalista, né? E de outro a Rússia, né? Representando aí o bloco comunista, né? E de alguma forma era do interesse dos Estados Unidos, né, que todo mundo visse o comunismo, né, como algo negativo, né? E no início e na década de 60, né, com o golpe militar, uma das justificativas, né, para a implementação do golpe, né, foi que justamente o comunismo estava tomando conta do país, né? Principalmente com João Goulart, né? Então essa aí foi uma das justificativas para o golpe militar. E claro, né, sabe-se que os Estados Unidos apoiaram o golpe, né? E claro, também eles apoiaram esse golpe não porque não tinham nenhum interesse por trás disso, né? Muito pelo contrário. E uma vez realizado o golpe, né, claro, esse período de transição vai se acentuar. O Brasil vai ficar mais próximo dos Estados Unidos, né? Vai ficar aí mais refém no que diz respeito a incentivos, né, para o processo de industrialização aqui no Brasil, né? Isso também vai se refletir na própria educação, né? A educação aqui no país, né, vai ser uma educação voltada para o trabalho, né? Como nós já vimos aqui anteriormente, né? No início da década de 70, o ensino médio ele vai se voltar para o trabalho, né? Para um ensino profissionalizante, né? E isso também reflete os interesses do capital, né? Paulo Freire também traz os conceitos de transitividade ingênua e transitividade crítica, né? A transitividade ingênua ela diz respeito, né, a reação frente às mudanças que ocorrem na sociedade, né? Se essa reação for uma reação pacífica, né, no sentido de não questionar essas mudanças, de se acomodar frente a essas mudanças, né, de não se sentir um sujeito capaz de participar dessas mudanças, então trata-se aí, né, de uma transitividade ingênua, né, que se contrapõe, né, a outro tipo de consciência transitiva, que é a transitividade crítica, né, que é essa de fato, né, que segundo Paulo Freire possibilitará, né, um conhecimento efetivo da realidade para uma participação efetiva, né, na sociedade, né, uma participação como cidadão, né. Quando a gente fala de cidadão, a gente pode fazer uma referência também ao conceito de política, né? Até porque a própria etimologia da palavra política, que vindo aí de polis, diz respeito à cidade, né? Então, todo cidadão é um ser político, né? Político não no que diz respeito a partidarismo político, né? Mas político no sentido de uma pessoa que participa, né, das decisões de sua sociedade, né? E essa participação, né, ela vai ser possibilitada por essa educação que Paulo Freire prega, né? Uma educação dialogal e ativa, né? E através dessa educação dialogal e ativa, nós chegaríamos a essa transitividade crítica. E é isso que ele fala na página 60, né? Esta posição transitivamente crítica implica no retorno à matriz verdadeira da democracia. Daí ser esta transitividade crítica característica dos autênticos regimes democráticos e corresponder a formas de vida
altamente permeáveis, interrogadoras, inquietas e dialogais, em oposição às formas de vida mudas, quietas e discursivas das fases rígidas e militarmente autoritárias, como infelizmente vivemos hoje, no recuo que sofremos e que os grupos usurpadores do poder pretendem apresentar como um reencontro com a democracia. A passagem da consciência preponderantemente intransitiva para a predominantemente transitivo-ingênua vinha paralela à transformação dos padrões econômicos da sociedade brasileira. Era passagem que se fazia automática. E justamente essa mudança, né, esse período de transição pelo qual a sociedade estava passando, né, a gente vai ter aí um crescimento muito grande, né, no que diz respeito à população nas grandes cidades, né. Isso vai se intensificar, a vinda de homens do campo para a cidade, uma vez que a gente estava com um forte processo de industrialização, né. E essa vinda dos homens para a cidade acaba gerando também, né, essa questão da massificação, né. E justamente cabia, segundo Paulo Freire, né, esse trabalho educativo criar essa consciência crítica, né, por parte desse povo que estava vindo para as grandes cidades, né, até por uma questão de não serem manipulados, né, de não se sentirem como seres passivos, né. Então, essa mudança que ocorreu na sociedade, que gerou esse processo de massificação nas grandes cidades, né, isso também foi um fato importante, né, e que, de alguma forma, a educação deveria se voltar, né, para o qual a educação deveria se voltar, né. No segundo capítulo, Sociedade Fechada e Inexperiência Democrática, Paulo Freire justifica, né, a sua avaliação sobre o golpe de Estado, né? E para isso ele acaba também resgatando vários momentos da história do Brasil. E ele diz lá no finzinho da página 66: realmente o Brasil nasceu e cresceu dentro de condições negativas às experiências democráticas. O sentido marcante de nossa colonização, fortemente predatória, a base da exploração econômica do grande domínio, em que o poder do senhor se alongava das terras às gentes também, né, e do trabalho escravo, inicialmente do nativo, do índio, né, e posteriormente do africano, não teria criado condições necessárias ao desenvolvimento de uma mentalidade permeável, flexível, característica do clima cultural democrático no homem brasileiro. E ele vai dizer que, de fato, a nossa colonização, né, foi uma empreitada comercial, né? Os colonizadores que aqui vieram não tinham interesse de formar uma civilização, né, de criar uma civilização. O interesse era simplesmente essa exploração da terra, né? E ele destaca aí na página 68, né? Faltou aos colonos que para cá se dirigiram ânimo fundamental, que teria dado possivelmente outro sentido ao desenvolvimento de nossa colonização. Faltou-lhes integração com a colônia, com a terra nova. Sua intenção preponderante era realmente a de explorá-la, a de ficar sobre ela, não a de ficar nela e com ela, integrados. Daí, dificilmente virem animosos de trabalhá-la, de cultivá-la, né? Então, assim, de fato, né, explicando historicamente, né, tomando por base aí o período colonial, a gente vê que não foi, não é um passado, né, que nos ajuda no sentido de explicar a nossa democracia, né? Na verdade, até explica a nossa democracia, mas dificulta, né, que essa democracia seja uma democracia nos moldes, né, do que pregam aqueles que defendem a democracia, né, com a participação de todos, né, uma sociedade flexível, né,
Então, esse histórico do Brasil colônia, de alguma forma, acabou não contribuindo para que a gente não tivesse a cultura desse tipo de democracia, né? Na página 74, né, Paulo Freire vai dizer que, em verdade, o que caracterizou desde o início a nossa formação foi, sem dúvida, o poder exacerbado. Foi a robustez do poder, em torno de que foi se criando um quase gosto masoquista. De ficar sob ele, a que correspondia outro, o de ser o Todo-Poderoso. Poder exacerbado, a que foi se associando sempre submissão. Submissão de que decorria, em consequência, ajustamento, acomodação e não integração. A acomodação exige uma dose mínima de criticidade. A integração, pelo contrário, exige um máximo de razão e consciência. É o comportamento característico dos regimes flexivelmente democráticos. O problema do ajustamento e da acomodação se vincula ao do mutismo, a que já nos referimos como uma das consequências imediatas de nossa inexperiência democrática. O capítulo 3 vai tratar da educação versus massificação. Então, uma proposta de educação, né, que vem de encontro, né, a essa massificação é justamente aquela educação que nós já tratamos, né, que tente justamente essa passagem, como ele muito bem diz na página 86, a passagem da transitividade ingênua à transitividade crítica, né? E dessa forma, né, vai estar colocando o homem brasileiro em condições de resistir aos poderes da emocionalidade da própria transição, armá-lo contra a força dos irracionalismos, de que era presa fácil, na imersão que fazia em posição transitivamente ingênua. E ele diz muito bem: estávamos e estamos convencidos, com Lipset, que o aumento da riqueza não está somente relacionado com o desenvolvimento da democracia para alterar as condições sociais dos trabalhadores. Na realidade, ela atinge também a forma de estrutura social, que deixa de ser representado como um alongado triângulo para transformar-se no losango, com uma classe média sempre crescente. A renda nacional relaciona-se sempre com os valores políticos e o estilo de vida da classe dominante. Tanto mais pobre seja uma nação e mais baixo os padrões de vida das classes inferiores, maior será a pressão dos estratos superiores sobre elas, então consideradas desprezíveis, inatamente inferiores, na forma de uma casta de nenhum valor. As diferenças acentuadas no estilo de vida entre aquelas de cima e as de baixo apresentam-se como psicologicamente necessárias, né? E essa educação massificadora, né, ela vem justamente para legitimar, né, essas diferenças, né, como sendo diferenças que acontecem naturalmente, né? Consequentemente, os mais altos estratos tendem a encarar os direitos políticos dos mais baixos, particularmente o de interferir no poder, como coisa absurda e imoral. No capítulo 4, Educação e Conscientização, né, nós vamos encontrar aí, talvez pela primeira vez, né, de uma forma sistematizada, né, o método Paulo Freire, né? E esse capítulo também é fruto, né, das experiências de Paulo Freire aqui no Brasil, no que diz respeito ao processo de alfabetização, né, notadamente realizado aqui no Nordeste. E também trata-se de um capítulo, né, um capítulo que é justificado pelo fato de haver um déficit quantitativo e qualitativo, né, na nossa educação, né? E é o que o Paulo Freire diz, né? Uma vez preocupado com esses dois fatores, né, com esse déficit quantitativo e qualitativo,
surgem aí essas propostas, né, que vão compilar todo este método Paulo Freire. E de fato, né, vivia-se uma sociedade em que quase metade da população era composta de analfabetos, né, e boa parte das crianças, né, não iam às escolas, né. Interessante também nesse capítulo, né, é a proposta de Paulo Freire de realizar os círculos de cultura, né. E vejam aí o que ele diz na segunda nota de rodapé da página 102. De acordo com as teses centrais que vimos desenvolvendo, pareceu-nos fundamental fazermos algumas superações na experiência que iniciávamos. Assim, em lugar de escola, que nos parece um conceito, entre nós, demasiado carregado de passividade, isso aqui já é uma crítica à escola que ele fazia, né, ao modelo de escola que se tinha aqui no Brasil, né? Em face de nossa própria formação, mesmo quando se lhe dá o atributo de ativa, contradizendo a dinâmica fase de transição, lançamos o círculo de cultura. Em lugar de professor com tradições fortemente doadoras, o coordenador de debates, em lugar de aula discursiva, o diálogo, né? Em lugar de aluno com tradições passivas, o participante de grupo, em lugar dos pontos e de programas alienados, programação compacta, reduzida e codificada em unidades de aprendizado, né? Então ele propõe essas mudanças, né? Por exemplo, esse de professor como um doador, né? Daí a gente faz a referência à educação bancária, né? Um professor que deposita conhecimento, né? Nós vamos ter o coordenador de debates, né? Então aqui nós temos a proposta que ele nos traz, né, do círculo de cultura. E esse círculo de cultura, né, ele é inclusive aplicado no Mais Pike, né, aqui no Ceará. Daí a gente pode ver a importância, né, e também a continuidade do pensamento de Paulo Freire, né, sendo aplicado nas propostas que surgem para a educação aqui a nível estadual e também a nível nacional, né? No que diz respeito à metodologia, a alfabetização que ele vai pregar, né, não é uma alfabetização que ele chama de puramente mecânica, né? Uma alfabetização que corresponda aí simplesmente à correspondência grafema e fonema, né? A alfabetização de Paulo Freire vai além disso, né? A gente pode até dizer que tem uma relação próxima, né, com a ideia de letramento, né? Enquanto que a alfabetização a gente pode entender como a aquisição do sistema alfabético de escrita, né? Para Paulo Freire, essa ideia de alfabetização ela não basta, né? Isso seria puramente mecânico. O processo de alfabetização, tomando por base o método de Paulo Freire, né, vai considerar essa tomada de consciência, né, a mudança, né, dessa transição ingênua para uma transição crítica, né, da transitividade ingênua para a transitividade crítica, né, e conforme isso vai acontecendo, né, a alfabetização também vai ocorrendo, né. Então é um processo de alfabetização que proporcione tudo isso, né, essa tomada de consciência e claro, que seja uma consciência crítica, né? E atenção, esse processo de alfabetização é um processo que acontece, né, por meio do diálogo, né? Não um processo que acontece tomando por base, né, aquela pedagogia tradicional, né? Pedagogia bem jesuítica, né, baseada aí no Ratio Studiorum, né, que vocês já viram aí quando analisaram a obra História das Ideias Pedagógicas no Brasil e Dermeval Saviani, né? Paulo Freire ele propõe a superação, né, dessa pedagogia tradicional em que apenas o professor tem a voz, né? Apenas ele tem o saber e cabe a ele depositar esse saber no aluno, né? Então ele propõe a superação dessa pedagogia tradicional para uma pedagogia que se paute aí no diálogo, né?
uma relação já horizontal, né, entre o aluno e o professor. E de que forma isso vai acontecer, né? Então ele vai propor um método ativo, dialogal, crítico e criticizador, né? Vai propor a modificação do conteúdo programático da educação e também no uso de técnicas como a da redução e da codificação, né? Então nós podemos dizer, né, que Paulo Freire prega uma pedagogia do diálogo, né? Uma pedagogia democrática, dessa horizontalidade, né, professor e aluno, né, que possa também combater essa opressão e a manipulação, né, e uma vez gerando, né, esse pensamento crítico, né, acaba reduzindo as possibilidades de manipulação, né, principalmente dos aparelhos ideológicos do Estado, né. E já no final do livro, né, de acordo com esses conceitos defendidos por Paulo Freire, a gente vai ver mesmo na prática, né, a aplicação dessa metodologia, né? E nós vamos ter aí como primeiro passo, né, dessa metodologia o levantamento do universo vocabular, né, das pessoas que vão ser alfabetizadas. E essas palavras que fazem parte, né, do contexto vocabular dessas pessoas vão ser chamadas de palavras geradoras, né? E eram em cima dessas palavras que ocorreriam, né, os debates, os diálogos, né, o estudo propriamente dito, superando assim aquele conteúdo programático, né, que já vinha estabelecido de cima, né, uma das críticas que Paulo Freire fazia. E de fato essa proposta, né, de educação, ela acabava de alguma forma superando, né, as propostas já existentes, né, porque ela considerava o ser humano em toda a sua completude, né, em seu contexto, né. Vocês podem ver, por exemplo, aí já no finalzinho do livro, né, algumas pinturas, né, alguns desenhos. Esses desenhos eram levados para debate, né, e a partir dos diálogos sobre essas pinturas, né, a partir dessa problematização que acontecia, né, as palavras iam nascendo, né? Essas palavras geradoras iam surgindo, né, por meio do debate sobre a situação representada nesses desenhos. E a partir dessas palavras geradoras, né, iam aí para o estudo das sílabas, né? Sílabas essas que formavam outras palavras, né? E esse processo de alfabetização ele ia aí caminhando, né? Então assim, pessoal, trata-se de uma obra, né, de leitura obrigatória, né? Eu acredito que todo educador deveria fazer a leitura dessa obra. Como já falei anteriormente, né, não é uma obra muito extensa, né? Mas isso não reflete, né, na sua importância, né? É uma obra pequena, porém enorme, né, na sua importância, né? Uma vez que não é neutra, né? Ela é engajada no sentido de buscar, né, uma mudança na sociedade, né? Notadamente a sociedade brasileira. Uma obra que foi escrita durante a ditadura militar, né? Paulo Freire estava no exílio, né? E de alguma forma buscava essa transformação social, né? Transformação social, buscando a liberdade, principalmente das classes mais oprimidas, né? Buscando a criticidade, né, dessas pessoas, no sentido de não serem mais manipuladas, né? Não serem tratadas como seres passivos, né? Enfim, de se libertarem por meio da educação, né? Então, de fato, a educação é uma prática que possibilita a liberdade, que possibilita a criticidade, né? E podemos sim entender a educação como algo que é da essência do ser humano, né? Dialogando aí com Dermeval Saviano, tá ok? Então a gente fica por aqui e, claro, a gente espera que vocês façam a leitura dessa obra Educação como Prática da Liberdade
que está posta aí para vocês em PDF, tá ok? Um abraço.